Boa noite, pastora Fátima. Nós vamos falar de cura divina. E a cura divina, a base é a palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus não está apenas na confissão simples, por meio da repetição. Então, eu pego um versículo que me foi ensinado hoje, eu sou um recém-convertido, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu fico repetindo isso. Vamos lembrar a criança, nossas crianças no ensino fundamental, estão sendo alfabetizadas, estão aprendendo os números, e é o processo de massificação repetitiva. E vai havendo uma associação imediata, e isso vai sendo guardado na mente, no coração, e às vezes você pergunta para a criança, e ela repete, quanto é 2 vezes 2? 4. Mas talvez ela não tenha o entendimento do 2 vezes 2, mas ela gravou o resultado. Isso é uma confissão por repetição. Não houve o entendimento. Agora, quando ela começa a proclamar essa condição da tabuada, e no momento que ela exercita pronunciando 2 vezes 2, 4, mas ela imagina, ela vê pela fé 2 laranjas mais 2 laranjas, 4 laranjas, ali não houve mais a repetição, não houve mais a condição de um papagaio, mas houve uma associação imediata com aqueles números escritos e com um exemplo prático do 2 mais 2. Claro que numa conta absurda, talvez de uma multiplicação, nós não tenhamos tantas laranjas para demonstrar isso para as crianças. Mas isso já vai estar no ensino, talvez médio, no ensino mais avançado, assim como é a palavra de Deus. Então, nós precisamos entender que a confissão simples por repetição, e com a própria boca, claro, não é apenas uma leitura, eu estou ouvindo a palavra no segundo estágio. A fé vem pelo ouvir, vírgula, e ouvir a palavra de Deus. Eu ouço de fora, porque alguém me falou. Então, eu não li a Bíblia como deveria, e alguém falou para mim, o Senhor é meu pastor, ou o Senhor é teu pastor, e nada te faltará. Aquilo entrou. E entrou uma vez, entrou a segunda, em algum momento, talvez eu pergunte para a pastora, por favor, onde é que fica esse texto, o Senhor é meu pastor? Isso é no Salmo 23. E aí eu vou lá na Bíblia, eu abro o Salmo 23 e eu leio para mim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eu faço essa leitura, não mais o processo de repetição, mas numa associação com a palavra de Deus, aquilo brotou no meu coração e ele começou a germinar. E aí sim, eu começo a acreditar que aquilo pode ser verdade. Eu não tenho total certeza. Fé é a certeza do que se espera, mas eu não tenho a total certeza. Por quê? Porque a dúvida, as tribulações, os problemas acontecem diariamente e sufocam essa palavra, que é a parábola do semeador. Então, quando eu recebi uma palavra ou um sinal de Deus e eu creio naquilo, em algum momento, por uma falha de tempo, por uma irresponsabilidade, enfim, eu perdi o time daquilo. Deus, ele não vai deixar de nos abençoar, não é isso. Mas talvez eu vou precisar de um pouco mais de exercício da fé para alcançar aquilo que a palavra representa. Por exemplo, Jesus curou um cego em 2 etapas. No primeiro momento, ele manda o cego se lavar. E quando o cego volta do tanque de Siloé, ele está enxergando homens como árvores. Eu posso ter uma dupla interpretação aí, como se Jesus não tivesse feito a cura 100%. É uma possibilidade. E a segunda, que Jesus fez uma cura tão extraordinária e ele se lavou com aquelas águas no tanque de Siloé, que ele passou a enxergar o mundo espiritual. Porque o Salmo número 1 diz que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de água. Então eu preciso, talvez, nessa dupla interpretação, escolher o que é que eu posso anunciar para as pessoas que estão comigo com relação àquela mensagem.
eu digo que Jesus fez a cura em 2 etapas, eu estou dizendo que essa questão de que nós temos uma fé frágil. A dúvida vem e sufoca a fé. Eu estou exercitando, eu estou acreditando, mas de repente, poxa, será que Deus não gosta de mim? Será que não é a vontade dele? Ou isso ou aquilo? Eu tenho que guardar no meu coração que vontade de Deus é a palavra da promessa, são as bênçãos que estão ali. Então, quando eu oro, Senhor, se for da tua vontade, por favor, me abençoa. Isso não tem propósito, porque a vontade de Deus é nos abençoar. Aliás, diz a Bíblia que ele já nos abençoou. Então, eu não vou orar, se for, eu vou pegar a palavra que justifica o meu pedido, que endossa o meu pedido, que é uma semente. Eu vou plantá-la no meu coração e eu vou regá-la com a repetição. Então, eu vou decorar no primeiro momento, como acontece com a tabuada, com a alfabetização das crianças, mas a partir de um momento que eu estou recitando aquele versículo com a minha boca e o meu ouvido interno está absorvendo aquilo, essa semente, ela penetra no coração e ela vai germinar, ela vai gerar. Vai gerar o quê? Vai gerar aquilo com que ela foi designada. Se é uma palavra de cura, a cura. Se é uma palavra de prosperidade, a prosperidade. Se é uma palavra de restauração, e assim por diante. Agora, se eu não conheço a receita, eu não tenho como fazer o bolo. Muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa e temos que buscar uma receita na internet. A receita é eu ler a palavra com os olhos, depois eu ler com a boca e depois eu interpretar com o espírito. E aí eu consigo, nessa condição, não mais decorar, mas absorver aquela informação e com entendimento, com revelação, eu passo a andar na palavra. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então eu ando na palavra. No processo da minha conversão, eu tive um sonho com Deus. E ele me ensinava a andar na palavra. Então eu copiava versículos numa filipeta de papel e punha no bolso. E de vez em quando eu tirava, tinha às vezes 5 versículos. E eu tirava aquele versículo e eu lia e guardava, e eu repetia. E foi assim que eu fui decorando a palavra de Deus, entendendo, e com um endereço. Ah, isso está no livro de 1 Coríntios. Ah, isso está no livro, na carta aos Hebreus, no livro de Isaías. Então eu fui guardando o endereço e a promessa. O endereço e a promessa. O endereço e a promessa. E aí muitas situações de milagres que eu alcancei na minha vida foram através da palavra de Deus. A cura divina é assim que funciona. Nós precisamos ter esse entendimento. A cura divina, ela não vem simplesmente porque eu estou causando, através da confissão, uma massificação. É muito diferente. Muitas pessoas, elas copiam a fé dos outros. Então, eu vou numa campanha, talvez em alguma igreja, sobre os 7 mergulhos de Naamã. E ali eu vou, num ato profético, ter esses 7 mergulhos de Naamã. E cada igreja, cada líder, talvez trabalhe isso de uma forma. E eu até gosto desses atos proféticos. Mas eu estou trazendo um novo entendimento. E aí eu participo daquilo, que foi algo ou automático, ou muito formal, mas eu não recebi aquilo com uma semente no meu coração. A parábola do semeador diz que as sementes caem no solo rochoso, não penetram na terra, o sol vem e queima, outras caíram junto com as ervas daninhas, e as ervas daninhas crescem e secam essa semente. Então, o poder da palavra de Deus, ele não está apenas na sua confissão simples por meio da repetição. Isso vai facilitar o aumento da nossa fé, porque da maneira que eu recito aquilo, eu vou alcançar. Agora, eu preciso tomar cuidado com aquela sopa de legumes, onde tem muitos legumes e talvez ela não tenha um sabor próprio, porque vai sendo colocados os legumes do resto da geladeira, às vezes coloca um aroma, um tempero, e é algo gostoso,
mas você não pode dizer, nossa, que sopa de mandioquinha deliciosa. Assim é a palavra de Deus. Nós temos que pegar algo que Deus colocou e que identifica conosco, aonde a palavra coincide com a situação. Aí o milagre tende a acontecer. O milagre vai acontecer, porque a palavra de Deus não volta vazia. E ele não é homem que mente, nem filho do homem que se arrepende. E eu vou trazer alguns versículos aqui, aonde nós vamos entender. Eu quero trazer de uma forma, não como uma leitura, eu quero citar o versículo e eu vou comentar esse versículo. Então, para ficar simples, o Salmo 45, 1, diz assim, a minha língua é pena de um destro escritor. Bom, se a língua é a pena de um escritor, ou a caneta de um escritor, ele está dizendo que aquilo que foi falado pode se escrever. E esse é um ditado popular. Alguém quer falar de uma pessoa que não tem caráter, diz assim, o que aquele fala não se escreve. Mas aqui não, é a parte B. Aqui não. O Davi, se eu não me engano, ele diz, seja a minha língua com a pena de um hábil escritor. Vamos trazer isso para Jesus Cristo. Gênesis. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando Jesus traz a revelação, que é o livro de Apocalipse, quer dizer revelação, traz para João todo um processo, né, de uma revelação, inclusive do fim dos tempos, uma revelação escatológica, ele passa para João que ele está criando um novo céu e uma nova terra. Ele diz, escreve isso, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu te digo, será que só Apocalipse 21, 5 é fiel e verdadeiro? E o resto? Então, vindo de Jesus, ele é o verbo que se fez carne, e ele é o verbo haver. Haja luz e houve luz. É o mesmo verbo num imperativo afirmativo, haja luz, ele está declarando, determinando, e depois um verbo no particípio passado, houve, quer dizer, já aconteceu, foi instantâneo. Mas aquele cego não foi curado instantaneamente. Houve um tempo. Outras curas, Jesus não impôs a mão, Jesus não houve o toque nas suas vestes, mas ele nem palavra enviou. O servo do centurião, que estava doente, ele disse, olha, Jesus, você não precisa ir na minha casa, envia uma palavra. Jesus não enviou palavra nenhuma. Ele disse, nunca vi fé como essa em Israel. E o cara foi curado. Jesus, quando está conversando com a mulher cirofenícia, ele está se alimentando com os discípulos, e aí a mulher chega e pede para que a filha dela fosse curada, e é uma ímpia, uma gentia, sírio-fenícia, e Jesus diz assim, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, olha que grosseria. A mulher podia falar, eu não sou cachorro, o que é isso? Não, olha a sabedoria, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus ficou impactado com a resposta daquela mulher. Que fé extraordinária. Ela não perdeu a bênção. Ele disse, vai, a sua filha está curada, está liberta. A cura divina é através da palavra de Deus. A cura divina tem que encontrar um respaldo, um lugar no meu coração. Eu preciso entender isso. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. E o que é o medo, se não é um espírito? O espírito do medo, que traz a depressão, a síndrome do pânico, traz a paralisação, as pessoas que não saem de casa, as pessoas que não conseguem fazer nada. Espírito do medo. Mas, quando eu consigo entrar na ousadia, eu venço o espírito da covardia. Porque Deus é ousado. E Deus gosta de pessoas ousadas. E eu vou citar algumas nessa condição.
Então, a minha língua é pena de um destro escritor. Eu preciso tomar cuidado com o que eu falo. Por quê? Porque quando Jesus, após o seu batismo nas águas do Rio Jordão, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e fez um jejum de 40 dias e 40 noites, aleluia, o próprio diabo conduz ele para alguns lugares. E ele sabia que Jesus estava com fome, jejum. Ele transforma essas pedras em pão. E Jesus diz, nem só de pão verá o homem, mas toda a palavra, porque está escrito. E aí, quando Jesus fala que está escrito, o diabo pega e fala, também está escrito. E ele traz uma outra situação. Agora, se eu ouço a voz do diabo e eu falo da doença, eu falo do problema, eu falo do prejuízo, eu rego o problema, eu estou fazendo da minha língua a pena do escritor diabólico. Eu estou colocando na minha história, porque você tem que entender que os nossos dias, a nossa vida, já foi escrita, mas foi escrita com bênçãos. Se eu tenho atitudes contrárias à vontade de Deus, eu estou estragando o plano dele. É como se eu mudasse um roteiro de uma peça de teatro, fizesse uma adaptação de uma novela que não tem nada a ver mais com o escritor, o autor da novela, o autor do livro, o autor da peça. Então, ela foi modificada. E nós, por influência do mal, modificamos a nossa história aqui na Terra. E talvez poderíamos ter desfrutado de coisas muito melhores e muito maiores. A minha língua é pena de um destro escritor. A minha língua é caneta. Eu estou escrevendo do que eu falo. Então, o meu dia de amanhã, segundo Deus, eu não preciso me preocupar. Para cada dia basta os seus cuidados. O amanhã cuida de si mesmo. Então, se eu profetizar, se eu confessar, se eu investir, se eu semear palavras boas, positivas, agradáveis, palavras de bênção, hoje, eu tenho a chance de vivê-las amanhã, depois de amanhã e assim por diante. A promessa para Abraão aconteceu quando ele tinha 75 anos. 10 anos depois, Sarai chutou o pau da barraca e ofereceu a sua serva. Retardou a promessa de Deus, atrapalhou. Foram ter que esperar mais 15 anos para acontecer. Sarai e Abrão vieram a conseguir a paternidade e a maternidade com 90 e 100 anos, respectivamente. Ou seja, eles colocaram a mão onde não devia. E muitas vezes nós fazemos isso. Então, eu não posso abrir mão da minha convicção que Deus pode me curar. Mas, se falando de Covid-19, eu não posso me encher de orgulho e vaidade e presunção de que eu sou filho de Deus, isso não vai me atingir, eu não tomo os cuidados necessários. Eu estou zombando. Eu estou fazendo algo que vai enaltecer o inimigo, com certeza. Então, vou citar alguns versículos e eu vou explicar passo a passo. Salmo 33, 6. Já chega no vídeo e eu vou falar para vocês. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Então, pela palavra do Senhor, está escrito isso. Então, a palavra, ela tem poder, tanto para o bem quanto para o mal. Eu só preciso tomar cuidado de como eu estou usando essa palavra. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes. Aleluia. Pelo sopro da sua boca. Então eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu falo. E falo às vezes de brincadeira. E às vezes numa brincadeira com o cônjuge, numa brincadeira com o filho, com os pais, numa brincadeira às vezes nos diminuindo para
autocomiseração, brincando de vítima. Cuidado. Cuidado, porque essa brincadeira eu posso me tornar uma vítima verdadeira. Então, aquilo que está sendo trazido hoje, do poder da palavra, Hebreus 11:3, o Salmo 33, velha aliança, Velho Testamento. Hebreus 11:3, uma carta do Novo Testamento, Nova Aliança. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto hoje, vamos dizer assim, foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então, está falando sobre fé. Então, pela fé, não é o que eu posso ver. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. O haja luz, houve luz. Haja separação entre as águas, haja porção de terra. Então, o que não se via se tornou visível. Eu chamo a existência o que não existe. A terra produziu árvores frutíferas com sementes. A terra produziu. A terra forneceu matéria-prima para Deus fazer o ser humano. E Deus fez o homem do pó da terra. 1 Reis 17:1. Olha a ousadia desse homem. Elias. Aleluia. Olha a ousadia desse homem. 1 Reis 17:1. Diz assim: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Numa outra tradução, vai dizer, senão segundo a minha palavra. Então, não foi a palavra de Deus, mas ele era um profeta que trazia a palavra de Deus. Então, a palavra que saía da boca dele havia credibilidade. E não choveu por 3 anos e meio. João 6:63. Aleluia. Aleluia. Diz assim: o Espírito é o Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Então, como eu sempre digo, pega no Espírito. As palavras que eu disse, que Jesus falou, são Espírito e vida. Oh, meu Deus. Aleluia. Hebreus 4:12-13. Olha só o encaixe dessa concordância. Hebreus 4:12-13. Jesus disse que as palavras que ele disse são espírito e vida. Olha o que está escrito no versículo 12 e 13 de Hebreus 4. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes, nessa tradução, é a língua. A palavra é mais afiada que a língua. O que é uma língua afiada na gíria? É uma língua que fala dos outros. É uma língua que está pronta para responder qualquer coisa, sem preparação nenhuma. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, a palavra de Deus, ela faz com que a pessoa tenha essa divisão de alma e espírito. Alma, aqui, é a carne, é o desejo humano, é aquilo que satisfaz a carne do ser humano. E espírito é o que satisfaz o espírito. Porque alma, ela está diretamente ligada no corpo com as vontades, os desejos a serem satisfeitos. Então,
A palavra de Deus divide. Como a palavra de Deus ela é espírito e vida, ela vai nos convencer de que aquilo que eu estava desejando e não era bom, era para a morte, porque sim, só dois caminhos, a morte e a vida, vai fazer com que eu desista daquilo. Porque ela vai separar, ela vai penetrar e vai ajudar a discernir. Então, se o meu pensamento era duplo, eu estava em cima do muro na minha decisão, a palavra de Deus ela vai nos ajudar a discernir. Vamos continuar. Isaías 55, 11 e 12. Isaías 55, 11 e 12. Nós estamos trabalhando algumas coisas novas na nossa profissão, no nosso trabalho, e nós, dentro de uma oportunidade que apareceu, nós colocamos nas mãos de Deus. E eu perguntei para minha esposa, o que você acha que vai finalizar de acordo com as circunstâncias? Ela disse assim, eu não posso achar nada, porque se eu achar, eu estou colocando a minha impressão humana, e nós entregamos nas mãos do Senhor, então eu não vou opinar sobre isso. Isso é sabedoria. Porque, mais uma vez, talvez eu, na ansiedade, queria atropelar aquilo que Deus vai fazer, por causa da ansiedade. Então, em Isaías 55, 11, está assim, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. O que é a palavra que sai da boca? A Bíblia é boca de Deus, porque a Bíblia é o verbo, a palavra é o verbo. Então, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, que são as promessas. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo. Voltará para onde? Se a boca de Deus é a Bíblia, quando eu professo esta palavra, quando eu falo dessa palavra, pega o espírito disso. Foi o que eu li na Bíblia, mas eu tirei da Bíblia e coloquei ela em prática. Ela não voltará para mim vazia, porque quando ela voltar para dentro do livro, aleluia, oh Jesus, ali é uma palavra profética, ela tem que ser cumprida. Não voltará para a Bíblia, para o livro, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Ou seja, aquilo que está escrito não é apenas uma literatura, são sementes lançadas no nosso coração para frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Então, ela vai trabalhar para acontecer. Qual é a minha função? Se é de mim que vai sair a promessa. Eu vou trazer a luz, eu vou chamar a existência. Então, o meu coração recebeu a semente e eu continuo falando essa palavra. Aquilo começa a criar dentro de mim uma convicção, uma certeza. E aí, só que eu não passo isso adiante. É a minha certeza. Porque, de repente, é uma situação tão absurda e eu comento com um amigo, com uma amiga, sabe aquela situação? Deus me falou isso, isso, isso. Ai, tá bom. Você acreditou nisso? E aí, coloca a dúvida no meio da fé. E aí sufoca, a dúvida sufoca a nossa fé. E aí o milagre, a palavra não acontece. 2 Coríntios 1:20. Se nós estamos falando que a boca de Deus é a Bíblia, e a palavra que sai da boca dele não volta vazia para ele, para a Bíblia. 2 Coríntios 1:20. Aleluia. Essas promessas de Deus,
nós, com certeza, já recebemos voucher para alguma coisa, um vale-prêmio, um cartão de aniversário, que você vai na loja e gasta 50, 100 reais, enfim. Então, aqui, olha, é o voucher da promessa. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo. Só os filhos de Deus têm esse voucher. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Em Cristo, nós temos o sim e o amém. Não tem dúvida. Oh, aleluia. Não tem dúvida. Se aquela promessa eu pego para mim, eu rego ela dia e noite. Eu medito naquela palavra dia e noite. Senhor, está escrito aqui, eu vou viver. O Senhor disse isso, eu creio, eu acredito. Vamos em frente. Ainda que no meu corpo, nas minhas finanças, na minha família, eu não esteja vendo o milagre. Mas é porque ele vai nascer. Você tem a gestação de um rato de 20 dias. Você tem a gestação de um ser humano de 9 meses. Você tem a gestação de um elefante 18 meses. E assim por diante. Para cada tipo de animal, para cada tipo de promessa, existe um tempo de gestação. Um tempo de gestação. Aleluia! Aleluia! É isso que nós precisamos começar a entender. Que eu tenho na promessa, mais de 30 mil promessas, o sim e o amém. Nós ainda não começamos a falar de cura divina, mas eu preciso chacoalhar a cabeça de vocês para entender como funciona isso no mundo espiritual. Aleluia. Romanos 10:8 e Romanos 10:17. 2 versículos isolados. Aleluia. 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 E a lição de casa é que vocês coloquem em prática. E hoje nós temos o Google. Você pode colocar lá, promessas de Deus nas finanças, promessas de Deus na saúde, promessas de Deus na família. Escolhe uma área e pega um versículo e você vai ver o que vai acontecer. Onde estamos? Romanos 10:8. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Meu Deus, mas claro que isso é impossível. Eu tenho a palavra e ela está na minha boca e no meu coração. Porque o homem só fala o que seu coração está cheio. E essa palavra é a palavra da fé. É a palavra que vai aumentar a fé. Por quê? Porque, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Tem várias traduções. E essa é a mais interessante. Porque ouvir no infinitivo, no grego, quer dizer ouvir constantemente. Como se eu estivesse ouvindo uma música, uma pregação, e repetindo 1, 2, 3, 4, 5. E eu ouço essa mensagem mediante a palavra de Cristo, que é a própria Bíblia. Não é a mensagem de qualquer outra religião. Não é a mensagem de um livro de autoajuda. É a mensagem da palavra. Então, a fé vem por ouvir constantemente a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Então, qualquer tipo de pregação, qualquer tipo de sermão que não tenha base bíblica, não vai servir de nada. Tem que ter fundamento bíblico. Aleluia. Aleluia. João 12:49. Olha o que Jesus fala na sua submissão. Porque Jesus, ele veio submisso. Ele não veio como Deus. Diz a Bíblia que ele se despiu da sua forma de Deus para nascer como homem nascido de mulher. E esse tema, homem nascido de mulher,
vai ficar para outro dia, que isso é extremamente forte. Nós temos que entender por que Jesus teve que nascer de uma mulher. Está escrito assim, porque não falei por mim mesmo. Jesus está falando isso. Mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Como se Jesus não tivesse vontade própria. Nesse momento, ele é nosso Deus, mas aqui como filho de Deus. E ele vem e cumpre aquilo que Jesus cumpre aquilo que Deus tinha passado para ele. Então ele veio cumprir. Uma outra tradução, o Pai que me enviou tem me prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu lembro que várias vezes na igreja, aonde eu congreguei, aonde eu liderei, as pessoas às vezes pediam oração por alguma questão. Eu tenho dificuldade para dormir. E eu pegava um papel, escrevia como se fosse uma receita, como se estivesse prescrevendo um remédio. E eu colocava, olha, leia o Salmo 3 e o Salmo 4. Depois encerra com o Pai Nosso e deita e durma. Por quê? Porque está escrito, deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Então, essa prescrição, essa receita, a pessoa que era obediente, ela começava a fazer esse trabalho. E aí a palavra de Deus limpava o ambiente com todo tipo de terror noturno, pesadelo, enfim, desconforto. Quando eu entendo que Jesus obedeceu a Deus para falar só aquilo que ele mandava anunciar, eu estou entendendo que se eu guardo as palavras de Jesus, eu estou guardando os mandamentos. E quando eu guardo os mandamentos, o amor de Deus vem sobre a minha vida. Aleluia, aleluia. Eu vou citar um outro texto aqui. Gênesis 1, de 1 a 4. No princípio, criou Deus o céu e a a terra era sem forma e vazia. Aqui nós, antes de Cristo, éramos sem forma e vazios, e havia trevas sobre a face do abismo. Nós estávamos nas trevas. Está escrito isso. Nós carecíamos da glória de Deus. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Nós não estamos nas trevas. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós andamos na luz como na luz ele está, Cristo. Então eu não posso me conformar com as coisas do mundo que vivem nas trevas. Muitas coisas acontecem próximo de nós e que nos deixa até angustiados, entristecidos. Mas eu não posso. Eu posso ficar até angustiado, mas não destruído. Eu preciso me preparar com a palavra de Deus para enfrentar todas as adversidades que podem acontecer. Olha Êxodo 10, 21 a 23, a nona praga do Egito. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar, densas nuvens escuras. Aleluia. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel, e eu vou acrescentar, todos os filhos de Deus, tinham luz nas suas habitações. Pega o Espírito. A terra do Egito simboliza o mundo. Faraó simboliza o próprio diabo. E o que está acontecendo no mundo hoje? Trevas, isolamento, afastamento social, isolamento, ao ponto de não poder sair para comprar alguma coisa.
pessoas morreram, perderam emprego, a economia caiu. Mas, diz aqui, que os filhos de Deus tinham luz nas suas habitações. Aleluia, aleluia. Mas só tem a luz se tiver Jesus Cristo. Só em Cristo nós alcançamos isso. Mateus 12, 36 a 37. Quantos de nós falamos bobagens numa brincadeira com a família, e até dentro da igreja, entre os próprios obreiros, numa conversa totalmente informal, piadas, brincadeiras, porque nós vivemos no mundo e trazemos isso para dentro da igreja. Mas olha o que Jesus fala sobre isso. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Nós estamos gravando o culto para poder passar para outras pessoas. Mas tudo que eu falo, tanto agora quanto ao longo do dia, Deus tem um pendrive, ou ele deve estar gravando na nuvem. Mas tudo está registrado. Disse Jesus, vocês vão dar conta de tudo que foi ruim, de todas essas palavras. Aleluia, aleluia. Bom, aqui eu preparei a terra. Aqui eu quis trabalhar o coração de vocês como terra fértil, para receber a semente da cura divina, a semente da saúde. Eu vou citar versículos que falam sobre isso. E aí vocês vão entender. Domingo, agora, na parte da manhã, nós estávamos juntos no mercado, em família, e eu fui fazer um movimento para tirar algo do carrinho. E eu tive um mau jeito na coluna, nas costas, na costela, que eu não conseguia respirar, eu não conseguia andar. E naquele momento, eu respeitei o que estava acontecendo e fui muito devagar ao carro, só eu dirigia ali. Eu não conseguia virar o rosto para olhar para o lado, para o retrovisor. Qualquer respiração mais forte me dava uma dor no peito muito forte. E eu sabia que aquilo era um encosto. Eu sabia que aquilo era uma ação maligna, um espírito de enfermidade. Eu tinha certeza daquilo. E aí, quando cheguei em casa, eu falei para a Renata, pega o óleo de unção, unge as minhas costas e expulsa esse mal que está aí. Como houve uma sequela, eu estou sentindo muita dor, eu vou tomar um analgésico, mas não é a cura do problema. E não vamos mais falar nesse assunto. Se você vier perguntar se eu estou melhor, eu vou dizer, estou melhorando, ainda que a dor seja forte. Porque eu não estava observando o que eu estava sentindo, mas estava observando o que eu estava crendo. 3 dias. E as trevas passaram. 3 dias. Mas eu não tinha posição para dormir. Eu não podia esticar a mão para pegar um copo. Mas eu pratiquei. É como se Deus me desse, você vai falar sobre cura divina? Eu vou te dar um exercício. E quero ver se no dia da pregação você pode dar esse testemunho. Mas você precisa crer. E para a honra e glória do Senhor, estou aqui, perfeito. Porque o espírito do mau jeito, o espírito da contusão, o espírito da contratura, da distensão muscular, pegou a sua bagagem e foi embora. Aleluia. Então eu preciso começar a entender que a minha postura para a cura divina precisa mudar o meu modo de falar. O meu modo de falar, esse é o principal. Por quê? Porque em Provérbios 16, 24, diz assim, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. As minhas palavras têm que ser mais agradáveis. E às vezes nós perdemos a compostura. Nós falamos de alguém, nós falamos para alguém,
Nós aumentamos o tom de voz com quem nós mais amamos, pais, filhos, cônjuges. Nós gritamos, xingamos, nos revoltamos. Mas aqui está dizendo que a palavra agradável é como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Vai pegando no espírito e vai somando. Jeremias 33:6. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura e o sararei. Ela é Israel, Jerusalém. E lhes revelarei abundância de paz e segurança. Então, essa palavra profética está dizendo que eu vou ter saúde e cura, paz e segurança. No mundo de hoje, aonde está a nossa paz? Em Cristo. Em Cristo. Todo dia que eu saio na rua, eu declaro tudo aquilo que eu creio que Deus vai me livrar. E quando eu estou dentro de casa, eu digo para o Senhor, guarda a porta da minha casa, o teto, para não cair nada em cima da casa. Eu vou orando. Por quê? Porque eu preciso repreender. Para que essa palavra de paz e segurança em abundância seja verdade na minha vida. Isaías 53:4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E aí alguém pode me dizer, mas pastor, você não teve aquela contusão? Sim, e eu analisando, realmente, eu me excedi na posição que eu me debrucei. E aquilo veio, uma falta de cuidado. Mas o inimigo precisa de algum ato rebelde, de alguma situação onde o Espírito Santo não está operando, para que ele penetre, a tal da brecha. E a brecha foi o jeito que eu fiz, o mau jeito, e aí ele quis dominar. Mas, de jeito nenhum. Então, eu consegui vencer. Aleluia. E aí podia alguém falar, mas você não tomou o analgésico? Ué, e como foi curado o egípcio no caminho para levar Davi a todos a sua família, os seus pertences? Deu para ele uma comida, uma bebida, ele estava doente. Ele comeu uvas passas, pão, água. E Ezequias, quando Deus mandou a doença para ele? Isaías vai lá declarar o que estava acontecendo, e Ezequias vira o seu rosto para a parede e se humilha e diz que ele fez tudo aquilo que o Senhor pediu, e Deus fala para ele, volta e leva uma pasta de figos para ele. Os historiadores acham que ele estava com uma úlcera muito terrível, e ali ele é curado com aquela pasta de figos. Quando havia morte na panela, porque eles escolheram algumas frutinhas que eram venenosas, jogou o quê? Jogou farinha na panela. E a morte foi vencida. Eu preciso entender como que as coisas funcionam. Êxodo 23:25. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará. Nós estamos prestando culto a Jesus Cristo. E ele vai nos abençoar, dando a vocês alimento e água, e tirarei a doença do meio de vocês. Oh, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Olha só, isso aqui não é contextualização, que eu também gosto de fazer. Isso é a própria palavra. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando a vocês alimento e água, tirarei a doença do meio de vocês. Provérbios 4, 20-22. Glória a Deus, aleluia. Provérbios 4, 20-22. Ele diz assim, meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras. Que palavras são essas? A Bíblia, as palavras proféticas. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Oh, aleluia! Amados, Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra.
Ele é o verbo. E sem o verbo, nenhuma oração na língua portuguesa e qualquer outro idioma não tem vida, não tem ação. É o verbo que denuncia o propósito daquela oração. Então, se eu estou na palavra, preste atenção às minhas palavras, nunca perca, guarde no coração, saúde para o meu, só de eu ler a palavra e de eu praticar a palavra, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, eu já sou abençoado com saúde, como se eu nem precisasse pedir. Oh, aleluia! Aleluia! Salmo 41, de 1 a 3. Esses versículos, que depois eu vou deixar disponível, são para a saúde. E tem muitos outros. Eu não posso me alongar, nós já estamos aqui há quase 1 hora. Salmo 41, de 1 a 3. No final, vou ensinar como nós vamos orar em cima do versículo. Aleluia. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Já está dizendo a caridade, o amar ao próximo. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Então, aquele que é bom ao próximo, no tempo da adversidade, o Senhor o livra. Versículo 2. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida, e o fará feliz na terra, e não o entregará aos desejos dos seus inimigos. O Senhor o susterá, ou sustentará, em seu leito de enfermidade, e da doença o restaurará. O Senhor vai dar o tempo do tratamento e a certeza da cura, e da doença o restaurará. Isso é maravilhoso. Eu passei o domingo na cama, no leito da enfermidade. Eu não tinha condições de andar, de me virar. Mas eu fiquei ouvindo palavras de cura divina. Peguei pregadores de cura divina e ouvia meia hora de um, meia hora de outro. E eu fiquei a tarde inteira ouvindo a palavra, me alimentando com versículos. E depois eu comecei a confessar a palavra. Confessar com a boca, daquilo que eu já tinha ouvido. E para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui. Aleluia. Aleluia. Isaías 40, 28 a 31. Aleluia. Oh, Deus de poder. Não sabes. 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia. Aleluia, amados. Aleluia. Há quase 1 ano atrás, eu sofri um infarto. E de lá para cá, muita dificuldade para caminhar. E quem me conhece sabe que eu não ando devagar. Eu falo rápido, eu ando rápido, eu penso rápido. E nos últimos dias, depois que eu declarei essa palavra, quando eu fiz o exame, o teste ergométrico, para ver como é que está o meu coração em todas as suas funções, eu declarava exatamente o versículo anterior. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os que esperam renovam as suas forças. Eu ficava fazendo lá o teste ergométrico por 7 minutos, foi o tempo que eu consegui executar. Eu declarava, estava de máscara, eu declarava isso para mim, eu ouvia eu falando. E aquilo foi uma bênção. Então, eu provo a palavra de Deus. Eu consigo... eu sou a cobaia de Deus para mim mesmo. Aleluia. Salmo 34, 4. Guarde uma coisa. Toda vez que você pede oração para alguém por um problema que você tem, você está aumentando o problema. Todas as vezes que eu falo para alguém,
olha, eu estou com um problema muito sério, você pode orar por mim? Aí a pessoa pergunta, mas qual é o problema? E aí eu conto o problema. Eu não tenho que contar o problema, eu tenho que confessar a solução para mim. Porque, além do meu mau exemplo, além de eu ser o próprio algoz da minha destruição, eu ainda vou chamar um parceiro, uma parceira. Eu vou chamar um concordante para o meu problema. E aí eu vou viver aquela palavra, se dois entre vós concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem ao Pai, ele vos concederá. O quê? O problema. Eu tenho que confessar a solução. Aleluia. Aleluia. Quando eu aprender que ao invés de eu pedir para Deus, ele me ajudar a resolver o problema, eu peço para Deus me dar a solução. É a mesma coisa, de uma forma diferente. Aleluia. Porque a palavra forte, entre problema e solução, eu prefiro solução. Porque a solução é a anulação do problema. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Salmo 34:4. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Fantástico. Fantástico. Nós, com essa questão toda, temos medo. E que esse medo fosse precaução, amém. Só que as pessoas não estão respeitando ninguém lá fora. No mercado, uma farmácia, onde você vai, só falta debruçar no seu cangote. Não há distanciamento, pessoas que não usam a máscara direito. Jesus mandou ser prudente. Ainda que os médicos digam o contrário a respeito de uma enfermidade, nenhuma enfermidade é incurável aos olhos do Senhor. Assim como aconteceu com o cego de Jericó, basta que tenhamos fé para sermos curados, por meio de seu sacrifício na cruz. O Senhor Jesus determinou a cura de toda e qualquer doença que atinge a vida dos seus filhos. Ter saúde é uma grande bênção. Quando temos o corpo saudável, temos mais força para trabalhar, servir a Deus e desfrutar da vida. Deus tem o poder para restaurar a saúde de quem está doente. Quando temos saúde, devemos ser gratos a Deus. Mas a saúde não vale nada sem Jesus. A obediência a Deus é mais importante que a saúde do corpo. O que é obediência a Deus? Obediência no tempo da graça, obediência na nova aliança é crer. O fim da lei é a obediência da credulidade. Então, a obediência a Deus é mais importante que a saúde, porque se eu crer obedecendo a Deus, eu vou trazer saúde para o meu corpo. Aleluia. Ao invés de eu buscar a saúde, eu busco Deus, que vai ser o Deus da saúde. Aleluia. O médico dos médicos. Vou fazer uma analogia aqui. Você pode retirar dinheiro do banco com um requerimento, com um cheque, ou um cartão com uma senha. Da mesma forma, você pode requerer as bênçãos e as promessas do Senhor através do requerimento da oração em nome de Jesus, com fé, crendo, em nada duvidando. Eu preciso ter esse entendimento. Deus estabeleceu todos os acontecimentos através dos profetas. O nascimento de Jesus foi profetizado mais de 700 anos antes de Cristo. Isaías disse, e um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será Emanuel. Emanuel quer dizer Deus dentro de nós. Deus dentro de nós. Algumas traduções falam Deus conosco, mas é Immanuel, Deus dentro de nós, Deus dentro do homem. Tudo ele anunciou antecipadamente. Então, a minha cura divina já está profetizada na Bíblia, já está anunciada na Bíblia. E aí eu pego essa profecia, eu pego essa promessa e trago para a minha vida. E coloco o meu nome. Aleluia. Aleluia. A Bíblia deve ser pronunciada para que as sementes das bênçãos sejam implantadas em nosso coração. Essas sementes
são as palavras da promessa. Aleluia. E por que isso não acontece? O que eu estou passando para vocês hoje? Conhecimento, entendimento da palavra de Deus. E aí, em Oséias 4:6, está escrito assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Ok, velha aliança. Nós em Cristo fomos totalmente justificados. Mas o povo foi destruído porque faltou conhecimento. Se faltou conhecimento, eu preciso adquirir esse conhecimento. Mas muitas vezes eu adquiro conhecimento pelos meus 5 sentidos. Eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero sentir, eu quero cheirar. É o paladar, é o olfato, a audição, a visão, o tato. E esse conhecimento dos 5 sentidos humanos, ele é da carne. Agora, a ciência, assim, a ciência faz experiências para trazer à luz aquilo que ela descobriu. Mas eu preciso entender que a revelação da fé não está nos 5 sentidos. Porque a fé é a certeza do que se espera e não do que se vê, não do que se ouve, não do que se sente. Não tem paladar. Está escrito que a palavra de Deus não é comida nem bebida. Quando eu tenho esse entendimento, a minha postura com relação a Deus e a minha oração é completamente diferente. Eu vou citar 2 livros aqui para vocês. Um é o Jesus, aquele que cura, e esse livro, ele é do Ezekiel William Kenyon, e esse homem, ele foi um pastor e escritor, nasceu em 1867 e faleceu em 1948. E ele era um PhD naquilo que ele estudava com relação à cura divina. E ele foi um influenciador do Kenneth Hagin, um dos maiores pregadores do movimento da fé. Morreu alguns anos atrás, que é o autor do livro O Nome de Jesus. E eu vou citar um outro, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, de Mark W. Baker. Esse é um PhD em psicologia e mestre em teologia. E eu estive numa igreja que eu convivi com esse pregador por alguns anos, e eu percebi que ele estava usando, para ajudar as pessoas que estavam com problemas, estava usando psicólogos dentro da igreja. Amados, eu não tenho nada contra a psicologia, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acho que se a psicologia usasse os ensinamentos de Jesus, era muito mais rápido e usava menos remédios. Mas o processo de transformação de criatura em filho envolve a cura, envolve a libertação. Libertação de costumes da velha criatura que não cabem, não podem ser inseridos na nova criatura como filho de Deus. Cura, muitas vezes, de enfermidades que, como velha criatura, Velho Testamento, vieram por uma herança hereditária. O meu pai sofreu, o meu avô sofreu, e eu também sofro. E eu acredito nisso. Mas a maldição hereditária, ela só aconteceu no Antigo Testamento. No batismo em Cristo Jesus, isso tudo foi anulado. Tudo foi anulado.
A minha herança agora é em Cristo e Abraão, porque eu sou herdeiro de Jesus da nova aliança e co-herdeiro com Cristo da velha aliança. Qual a velha aliança? As grandes promessas. Promessas a Abraão, promessas a Josué, promessas a Moisés, promessas, grandes promessas. Aleluia, aleluia. Eu preciso ter esse entendimento. Então, vou dar uma dica para vocês, estamos falando de cura divina. Eu vou pegar um versículo aqui, se você tiver papel e caneta, você anota aí. E eu vou pegar esse versículo aqui, ó. Vamos pegar um simples. Êxodo 23, 25. Velha aliança. Êxodo 23, 25. Prestem culto ao Senhor. Seja online, seja no meu quarto, quando eu dobro o meu joelho para falar com Deus, para ler a palavra, ouvir um louvor. Presto culto presencialmente na igreja. Então, prestem culto ao Senhor. É uma ordenança. Que Senhor? O nosso Deus da Bíblia, Jesus Cristo. E Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Ou seja, não vai me faltar provisão. E Ele diz, tirarei a doença do meio de vocês. Vocês têm que pegar um pedaço de papel e transcrever. E vai colocar lá, Êxodo 23, 25, e vai copiar. Prestem culto ao Senhor. E aí, na medida que você copia, como a tabuada, como o abecedário, o alfabeto que as crianças copiam e vão aprendendo, o beabá, eu vou copiar, eu vou escrever. E eu vou ler em voz alta para mim. E vou guardar isso na minha carteira. Se eu ando muito de carro, vou deixar um no carro. Eu vou deixar um no espelho do banheiro. Eu vou deixar um na geladeira. Eu vou fazer 10 cópias. E aonde eu estiver na minha casa, eu vou. Então, aqui, olha o ensinamento aqui. Primeiro, há uma condição. Eu tenho que prestar culto ao Senhor. Prestar culto ao Senhor, necessariamente, eu não preciso estar enfurnado na igreja, ou numa assembleia, ou num contato online, mas principalmente na comunhão com Deus, na minha casa, no meu quarto. Que Deus que é esse? O Deus da Bíblia. Então eu prestei culto, Ele me abençoa com a provisão e com a cura divina. Tirarei a doença. Qual doença? Qualquer uma. Pastor, mas tem uma aí que o médico me condenou. Eu tenho 6 meses de vida. Você quer ouvir o diagnóstico do médico ou você quer ouvir o médico dos médicos? O médico vai morrer. O meu Jesus ressuscitou. Quem entende mais de cura? O médico da ciência, da carne, ou o meu Jesus do Espírito? É isso que eu preciso. Então eu vou imprimir, vou decorar, vou pintar com canetinha, eu não sei como vai ser. Mas esse texto, Êxodo 23, 25. Então, eu oraria assim. Senhor, está escrito aqui, Êxodo 23, 25. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água, e tirarei a doença do meio de vocês. Senhor, eu vou contextualizar. Eu presto culto a Ti. Eu oro, eu medito na palavra, eu sou um dizimista, um ofertante. Na impossibilidade de estar presente num culto, eu participo online. Quando eu não consigo participar junto, eu ouço outras pregações. Então eu presto culto ao Senhor. O Senhor é o meu Salvador, o meu único Salvador, o Deus da Bíblia, Jesus Cristo. E eu sei que eu sou abençoado por causa disso. Eu sei que não vai me faltar provisão, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E sei também que a doença vai ser retirada do nosso meio, porque o Senhor disse que lá na cruz o Senhor levou
toda doença, toda dor, toda enfermidade, toda injustiça, todo pecado. Por isso eu creio nessa palavra. E porque eu creio, eu já recebi. Dúvida, sai fora da minha mente e do meu coração. A partir de agora, eu vou meditar nesta palavra dia e noite, até ela se cumprir na minha vida e não voltar vazia, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Pegou o Espírito? Ah, pastor, dá essa gravação para eu copiar. Não, querido. O meu coração é o meu coração. O teu coração é o teu coração. A palavra tem que sair do teu coração. Você ficar ouvindo a pregação muitas vezes tem um limite. Porque aí você fica dependente do pregador. Não, você é dependente de Deus e da palavra de Deus. E ao longo das nossas reuniões, para cada dia, eu vou trazer um tema e os versículos para esse tema. Então, já foi passado para vocês o exemplo de como fazer. Então, eu peguei um versículo apenas sobre cura divina, repetindo, Êxodo 23, 25, está aí na tela. Depois vão pegar na Bíblia de vocês e vão copiar no papel. E copiem várias vezes. Eu lembro que eu tinha um caderno para copiar a tabuada, achei o caderno de 100 folhas, e copiava a tabuada do 1, do 2, do 3, e depois tinha que ser tomada a tabuada em casa. Enfim, em algum momento, você vai recitar o versículo sem ler, que você já decorou. Opa! Está crescendo a semente da cura divina dentro do seu coração. E quando o seu coração estiver cheio dessa unção, bingo, o milagre aconteceu. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos agora participar da ceia do Senhor, que também tem o propósito de cura divina. Porque quando eu participo da ceia, como disse Jesus, eu trago à memória a morte dele, e é como se eu estivesse num Monte Calvário, observando a sua morte e testificando que ele levou todas as doenças, as dores, enfermidades, injustiças e pecados. Aleluia. Se você puder participar, participa com o pão, participa com pão francês, pão americano, brioche, bolacha. O objetivo aqui não é o elemento, mas é naquilo que Jesus pediu que fizesse. Faça isso em memória de mim. Aleluia. Senhor, eu consagro este elemento. Você disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E ele partiu o pão, e ele entregou. Receba a cura através do corpo de Cristo. Aleluia, aleluia. Quando você colocar esse pedaço de pão, que é o corpo de Cristo, na sua boca para mastigar, você vai estar moendo e traspassando esse elemento, que já não é mais o pão, mas é o corpo de Cristo, e vai trazer à sua memória aquele momento do sofrimento dele, e foi naquele sofrimento que as doenças foram retiradas, os males, as dores. Jesus disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. E o corpo dele é a própria palavra. E a palavra é espírito e vida. Vai entendendo. Então, se eu fazer a ceia do Senhor todos os dias na minha casa, eu estou começando a levantar uma suspeita de que eu não tenho mais o direito de ficar doente. E aí eu sou inserido na lista dos sãos, porque eu criei na palavra. Nós aqui em casa praticamos, celebramos a ceia do Senhor quase todos os dias. Quase todos os dias. E quando nós praticamos, celebramos, eu convido Jesus. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei convosco. Jesus está aqui agora conosco, aleluia. Nós vamos cear. E quando você estiver mastigando, pensa nas dores, nas doenças, nos pecados,
nas injustiças, que isso já foi retirado das nossas vidas em nome de Jesus. Comamos. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Doenças comuns, dores comuns, dor de cabeça, dor de barriga, dor no peito, dor nas pernas. Aleluia. Tendinite. Dores das varizes. Aleluia, aleluia. Torcicolo, mau jeito na coluna. Dores que foram levadas, doenças, qualquer tipo de doença, enxaqueca, gastrite, aleluia, problemas hormonais, oh meu Deus, trombose, aleluia, bronquite, pneumonia, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de injustiça que algum de nós sofremos, aleluia, qualquer pecado que nós cometemos e nos arrependemos, já está cancelado. Diz que o Senhor se esquece das falhas que nós cometemos, por causa do corpo de Cristo, do pão, da carne, que nós acabamos de fazer em memória de Cristo. Tudo isso que nos assolava não está mais conosco. Ele tira do nosso meio em nome de Jesus. Aleluia. 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 Depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. A nova aliança é a fé, é a graça, é o amor. O fim da lei é a obediência, e a obediência na graça é crer. Crer somente. Então nós vamos participar da nova aliança. E é uma nova aliança de uma nova postura, de um novo caráter, de uma nova visão, de um novo entendimento. Não mais como uma pessoa do passado, a velha criatura, mas a nova criatura. Um pensamento como filho de Deus, que pensa como o Pai pensa como Jesus pensa, porque Paulo diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Um pensamento como o Espírito Santo pensa. Aleluia. Por isso, eu consagro esse elemento. Aleluia. Pode ser o suco de uva, pode ser uma água, não importa. Importa é a atitude que estamos tomando. Senhor, eu consagro o elemento sangue de Cristo no cálice da nova aliança. Essa nova aliança é a última aliança. Tivemos aliança adâmica, aliança com Noé, aliança com Moisés, aliança com Davi, várias alianças ao longo da história. Mas essa é a nova e última aliança. Está escrito no livro de Ageu, a glória da última casa, a glória da última aliança é maior que a primeira. Então nós estamos na glória da última aliança, por isso nós celebramos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por ter nos escolhido. Eu escolhi a tua escolha. E eu entendi que ao aceitar essa escolha, eu fui inserido na família de Deus, como filho de Deus, amado, próspero, saudável, com longevidade, robusta velhice, uma família bendita, uma família próspera. Por isso, nós brindamos, aleluia, esta nova aliança e declaramos que o melhor ainda está por vir, porque haverá bom futuro e a nossa esperança não será frustrada. Viva Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Essa palavra, ou esse entendimento, tem que ficar latente na nossa memória, no nosso coração. Eu não preciso decorar o que foi falado, mas entender que a cura divina existe através da palavra de Deus. Eu só preciso conhecer. Nós temos a vacina Coronavac, nós temos a vacina
AstraZeneca, tem a outra que esqueci o nome, enfim. Assim como a palavra. Eu tenho vários versículos de origens diferentes. Tudo é a palavra de Deus, mas foi um profeta, foi um evangelista, foi um rei. E dentro dessa visão, desse entendimento, eu pego aquilo como vacina, como antídoto, como remédio, como investimento. Nós vamos falar nos próximos encontros com relação às finanças, com relação à família. O objetivo da nossa reunião é restaurar completamente qualquer área que foi invadida pelo inimigo. E creia, Deus constituiu os seus profetas como reparadores de brecha. Eu não sei se vai precisar de alguma ferramenta, mas se houver necessidade, nós vamos utilizar também. Mas a palavra de Deus, ela é fiel. Ela é fiel para realizar tudo aquilo que é necessário para que a nossa vida seja um exemplo, que a nossa família seja um exemplo, em todas as áreas, enfim. Eu vou fazer uma oração de encerramento, selando. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela cura divina. Eu quero te agradecer porque isso consta da Bíblia, está inserido em todos os livros da Bíblia. E a cura divina não é externa, ela é interna. Ela tem que nascer. Nós sabemos que o câncer, ele nasce da raiz de amargura. E a Bíblia diz que Jesus foi até uma figueira para colher um fruto. E não havia fruto. E ele decretou que aquela figueira ia secar e não haveria mais fruto nela. Eu quero declarar, como Jesus fez com aquela figueira, se existem pessoas ligadas ao nosso relacionamento que estão sofrendo por causa deste mal, eu digo a essas células: sequem agora em nome de Jesus. E não haja mais raiz. Vai desaparecer em nome de Jesus. O Espírito Santo é o selo de garantia. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, sela essa palavra, essa pregação, essa dissertação, esse entendimento no coração das pessoas, sela, e que essa palavra venha a frutificar e produzir aquilo que foi designado. No dia de hoje, a cura divina. Nós somos saudáveis e viveremos por muitos anos com saúde o melhor tempo das nossas vidas em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês, que continuam firmes e fortes, conectados